Hoje eu vou falar para você um método infalível para ser aprovado, para gabaritar até matemática para o concurso dos bombeiros focado na banca IDECAN. É um passo a passo, tá? Eu, como professor, eu já passo isso para os alunos. E só que nos bastidores, né? Então, agora eu estou começando a gravar vídeos assim, eu vou fazer aí focado no concurso dos bombeiros, tá? Esse aqui é o método infalível. Primeiro, o que a gente vai fazer, tá? Montar uma base. Se você já tem uma base, ok. Mas pelo menos assiste aqui para você ver o que é montar uma base. Caso você ache assim, professor, eu já tenho uma base. Vamos ver se tem mesmo? Beleza. O que é montar uma base? Cara, tu tem que saber tabuada, tem que dominar a tabuada, porque isso aqui você vai te ajudar a fazer conta de multiplicação mais rápido, ok? E tem que saber as 4 operações básicas, ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão, incluindo também o conteúdo ali de multiplicação e divisão dos ND, que são chamados números decimais, ou seja, números com vírgula. Por exemplo, você sabe multiplicar 0,872, por exemplo, pelo número 26? Você sabe dividir o número 0,77? Você sabe dividir pelo número 0,20, por exemplo? Então, é aqui que a gente descobre se você tem base, porque na hora da prova não tem calculadora. Então, você tem que ter base, ok? É muito importante montar uma base, ok? Vamos lá, deixa eu voltar aqui na parte que eu estou falando sobre montar uma base, tá? Agora eu vou falar sobre... Deixa eu voltar aqui. Agora eu vou falar, continuando falando sobre base ainda, eu vou falar sobre outra situação aqui. Você sabe o conceito de divisibilidade? Divisibilidade. Ou seja, só de bater o olhar, por exemplo, no número 123, você conseguiria me dizer por quanto você consegue dividir 123? Vou te dar um exemplo. O número 123, ele é divisível por 3. Por quê? Se você somar os algarismos dele, né, 1, 2 com 3, você vai ver que a soma vai dar 6. 6 é divisível pelo número 3. Então, 123 também é divisível pelo número 3. Então, pela regra da divisibilidade, você consegue, por exemplo, determinar se o número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5 e por aí em diante, só de bater o olho. Você sabe fazer isso? Outra coisa, você sabe o conceito de número primo? Por exemplo, muita gente não sabe que o número 1, ele não é primo. Muita gente não sabe, o pessoal acha que o número 1 é primo. Você sabe o que é um número primo? Você sabe, por exemplo, aplicar uma fatoração? Você sabe trabalhar, por exemplo, com quantidade de divisores de um número? Por exemplo, se eu te perguntar aqui o número 2048, quantos divisores ele tem? Você sabe fazer esse cálculo de maneira rápida? Isso é ter base, ok? Outra coisa, para finalizar, os 3 últimos aqui. Você sabe calcular o MMC? Sabe identificar numa questão quando é MMC e quando é MDC? Você domina o conceito de números? De números não, de conjuntos numéricos? De conjuntos numéricos? Eu não estou nem falando ainda do conteúdo do edital, né? Eu estou falando só do conteúdo da base, que antes de você entrar nos conteúdos do edital, tu tem que dominar isso daqui, tem que ter essa base. O que são conjuntos numéricos? O estudo dos números inteiros, né? Dos números naturais, dos números racionais, dos números irracionais, dos números reais, etc, né? Por exemplo, se eu colocar o número aqui, 0,6666, você sabe determinar o que é isso? Você sabe me dizer se ele, por exemplo, é irracional, se ele é racional, se ele é inteiro, se ele é natural? Você sabe me dizer isso? Então, assim,
a gente começa por aqui. E eu acrescentaria também aqui, até vou colocar como um adendo, como algo a mais, o básico de unidades de medida. Saber fazer conversão rápida de quilo para grama, de ml para litro. Como que eu converto de minuto para hora ou de hora para segundo? Isso é básico. Você tem que saber. E se você não sabe, você tem que correr atrás de saber. Muita gente não sabe, por exemplo, que uma coca de 600 ml é a mesma coisa que 600 centímetros cúbicos. É a mesma coisa. Então, quando você for comprar o teu refrigerante, você pode falar, me dá uma coca de 600 centímetros cúbicos, para tu nunca mais esquecer. Porque às vezes tem questão que bota ml com centímetro cúbico e o concurseiro ele acha que tem que fazer algum tipo de conversão. ml é a mesma coisa que centímetro cúbico. Muita gente, por exemplo, não sabe que 1 metro cúbico, que é a medida de 3 dimensões, relativo à capacidade, volume, é a mesma coisa que 1000 litros, por exemplo. Muita gente não sabe essas conversões rápidas. Muita gente não sabe, por exemplo, converter de hectômetro, por exemplo, para milímetro. E aí eu até sempre passo para a galera assim, ó, um macete, né? KH da monstra, depois comi mm, né? Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. É o macete, KH da monstra, depois comi mm. Por exemplo, 27 hectômetros corresponde a quanto em centímetros? Pô, quando eu andar para frente, quando eu andar para a direita, eu vou aumentar sempre um zerinho. Por exemplo, aqui eu tenho 270 decâmetros, 2.700 metros, 27.000 decímetros e 270.000 centímetros. E quando tu vai fazer da direita para a esquerda, tu tira 0 e acrescenta vírgula. Ok? Por exemplo, aqui é 2,7 quilômetros, que corresponde a 270.000 centímetros. Você sabe fazer isso? Beleza, isso é montar uma base, tá? Tô te dando as dicas aqui valiosas de como você vai ficar em condições de ter um bom desempenho em matemática no CBMERG. Depois que tu montou essa base, eu chamo de o vilão. Você vai combater o vilão. O que é o vilão? A galera tem mais dificuldade nesses dois aqui, ó, frações e equações. Depois que você pega aquela base anterior ali, você já está apto para entrar em frações e equações. Tem gente que não sabe fazer, por exemplo, uma conta dessa daqui, ó. X mais 3 mais 7 quintos é igual a 30 menos x, por exemplo. É uma conta de equação de primeiro grau, mas que envolve frações. A galera tem dificuldade. Tem gente que faz isso daqui, ó. X mais 7, 7x, eu já vi, igual a 3 mais 5, 8. Ou seja, 30 menos x. Aí o cara vai lá, passa o x para esse lado aqui ainda. 8x dividido por 8 é igual a 30. Aí corta 8 com 8 aqui e fala que o x é igual a 30. Tem um pessoal que é treva na matemática. Frações e equações. Antes ainda de entrar no edital. Essa conta que eu fiz está errada, tá? Então, qual que é o segredo? Monta uma base, combate o vilão, que é frações e equações. Aí sim, meu caro, você vai entrar no edital, que são os assuntos publicados lá no documento. Ok? Eu tô te falando isso porque às vezes o edital de matemática não vem especificando ali, ó, estude operações básicas, adição, subtração, multiplicação. Isso não vem explicadinho, mas você já tem que saber com antecedência. Ok? Agora que está o segredo. Quando a gente monta uma base, quando a gente vai lá e fica forte em frações e equações, a gente está apto para entrar no edital. E como que eu oriento a galera a estudar? Fazer isso aqui. Aqui que é o modelinho. Vai fazer. Olha só a sequência, tá? Vou te dar um exemplo. Regra de 3 composta. Tu quer dominar a regra de 3 composta da banca IDECAM, que é a banca do teu concurso? Olha o que tu vai fazer. Primeiro, você olha só o formatinho. Vamos fazer aí umas 20 questões englobando ensino fundamental mais ensino médio,
beleza? De bancas aleatórias, ok? Vindo do mais fácil pro nível médio. 20 questões que ainda não são da banca IDECAN. Depois que tu pegar essa base aqui da regra de 3 composta, aí tu vai lá, vamos ver como é que cai na minha banca IDECAN, regra de 3 composta. Aí lembra que eu te falei que é bom que você tenha acesso a um sistema de questões. Você vai vir aqui, bom, agora que eu já sei resolver regra de 3 composta na base, aí você pode acessar algum sistema de questões, assine, faça esse investimento que vale a pena, tá? Ó, IDECAN. Você vai vir aqui, ó, pô, já montei uma base, já fiz questões de regra de 3 composta mais fáceis. Agora eu vou vir aqui relativo a IDECAN e vou resolver, por exemplo, essas 23 questões que tem aqui de regra de 3 composta. Porque aqui eu vou conhecer a linguagem da minha banca. É aqui que eu vou conhecer como a minha banca cobra regra de 3 composta. E eu vou fazer todos os assuntos, todas as questões disponíveis, porque tu não quer gabaritar matemática, tu não quer estar acima dos 80%, então tu tem que fazer coisas a mais do que os outros concurseiros não fazem. E é óbvio que é bom fazer isso aqui antes do edital abrir. Só que, infelizmente, as pessoas cometem um erro por falta, por ignorância também. O ignorante é aquele que tem um problema, mas nem sabe. Qual que é o problema? Eu não devo estudar somente quando abre o edital. Se só sobrar isso para mim, beleza, eu vou com o que eu tenho. Mas não é aconselhável estudar somente quando o edital abre, a menos que você tenha base. Por exemplo, a galera que vem dos concursos militares. Eu estou falando isso porque a grande massa está no Rio de Janeiro e vai fazer esse concurso por ocasião da idade, por ocasião de ser militar, por ocasião de ser bombeiro no Rio de Janeiro. Por questões de segurança, é melhor do que ser policial. Então a galera pode querer ir para essa área. E a galera do Rio de Janeiro domina matemática, pessoal que faz concurso militar. Então, assim, existe uma sequência correta para você estudar específico para esse concurso. Quem está falando isso é uma pessoa que está aqui, professor Harrison Davi, que já passou por diversos cursinhos no Rio de Janeiro. Eu estudei no Colégio Curso PEC, eu estudei no Progressão, eu estudei no Sistema Elite de Ensino em Nova Iguaçu, estudei em 3 unidades do PEC, Nilópolis, Mesquita e Nova Iguaçu. Montei uma boa base, ok? Ainda muito tempo, né? Estudando na época ainda que não tinha tanto YouTube, então a gente ia mais para a biblioteca. Fui lá e passei em diversos concursos, escolhi ir para a ESA, me formei no curso de infantaria. Depois fiz diversas especializações no Exército. E hoje estou aqui com vocês com a parte de matemática para concurso. Então, galera, a questão está na tela. Vai lá, faz a questão. Outra coisa, quando você faz o máximo de questões por assunto, você aprende a interpretar texto. Só de bater o olho você fala razão e proporção, regra de 3 composta, conjuntos. Essa aqui já é raciocínio lógico, é diferente. Qual que é o segredo? Qual que é a dica? Qual que é a técnica infalível para você ter esse bom desempenho? Fazer o máximo de questões por assunto, mas antes disso, monte uma base. Espero que você tenha gostado. Deixa um like aí, deixa um comentário também que eu quero saber o que você está achando desses vídeos e não esqueça de acompanhar as minhas aulas de matemática, ok? Conte comigo, até a próxima. Valeu!